todas as lives têm como foco a gente falar sobre carreira e inovação. Então, ao longo desse tempo, a gente já falou sobre uma série de conteúdos e hoje a gente está trazendo mais um, que é o conteúdo sobre o futuro do trabalho, como você criar uma cultura centrada no humano. Então, o que é essa cultura centrada no humano? E de onde vem essa ideia da live de hoje? O que a gente vai falar? Bom, em final de outubro, se eu não me engano, no dia 20 de outubro, a gente teve um relatório do Fórum Econômico Mundial falando sobre os resultados do que a pandemia tinha mudado nos ambientes corporativos e a partir dessa mudança, como que as empresas provavelmente vão passar a se comportar. Então, diante disso, o relatório ele é bem extenso. Na semana passada, na sexta-feira, quando a aula foi só comigo, eu falei das 5 tendências que eles trouxeram, discorri muito sobre a ótica do colaborador e eles trazem essa parte agora da empresa, do macro, e como que você coloca essa situação. Então, na semana passada eu falei uma parte do relatório, hoje a gente vai continuar discorrendo sobre o relatório. E aí, só para a gente conseguir colocar todo mundo na mesma página, porque é importante, né, que todo mundo, eu sei que tem gente que está assistindo hoje, que não assistiu semana passada, então é interessante que a gente entenda essa contextualização. Então, basicamente, o que eles falaram é que, diante desse cenário que a gente viveu e que a gente ainda está vivendo, as empresas, as pessoas, elas passaram por uma transformação e nessa transformação, as empresas estão passando por um processo de digitalização do trabalho. Pode parecer, talvez, óbvio, porque a gente hoje está trabalhando home office, mas o fato é que, diante dessas tendências, o que vai acontecer... Ah, que bom! É Ketrin. Vê se eu falei certo, tá, Ketrin? Que bom que você encontrou meu canal hoje. Espero que você goste da live e continue com a gente. Bom, e aí vamos pensar o seguinte. O que ele falou? A gente teve lá uma digitalização que lá no início, quando começou a pandemia, a gente achava que ia ser uma coisa temporária. Que bom que eu acertei, Catherine. A gente achou que ia ser uma coisa temporária. Então, o que a gente entendeu? Ah, não, isso aqui vai ficar assim por um tempo, mas depois a gente volta ao processo normal. Porém, ai, gente, negócio que foi. Mas depois, gente, de tanto tempo, depois de 8 meses, a gente efetivamente mudou as condicionantes, as condições de temperatura e pressão das empresas, e agora a gente está passando por esse processo de forma efetiva. Então, se está passando por esse processo de forma efetiva, a primeira pergunta que é importante você se questionar e pensar é o seguinte: o quanto você teve de aprendizado ao longo desses últimos meses, né? Esses últimos 8 meses, quase 9 meses que a gente está em casa, né? Ou está fazendo home office, agora voltou para o escritório. Quais foram os grandes desafios que você teve, mas também quais foram os grandes aprendizados? Isso é uma coisa importante para se avaliar. E, na sequência, baseado nisso, então, ele fala o seguinte, que para redefinir esse futuro do trabalho, a gente tem 5 grandes pilares. E antes de eu falar desses 5 pilares, para a gente já ir para a parte de cultura, é importante trazer para você esse alinhamento sobre o futuro do trabalho. Quem está lá na minha lista de e-mails recebeu hoje essa informação, porque quando a gente fala de futuro do trabalho, eu sempre fico preocupada dessas terminologias que se tornam meio clichê, sabe? Todo mundo fala de futuro do trabalho, aí parece que é um termo da moda e que você está falando de uma coisa no futuro e que esse futuro não chega, ou que é um futuro que já está acontecendo, então não era para falar sobre o futuro do trabalho, sim, o presente do trabalho. Porém, o que a gente está vivendo agora, pessoal? A gente está vivendo uma fase de transição. E toda fase de transição, todas as mudanças, todas as coisas que acontecem nesse ambiente, elas vão sendo galgadas dia a dia. Então, pensa o seguinte, tem um monte de coisa que está acontecendo nesse momento, mas que você não está se dando conta. Até que, de repente, amanhã, depois de amanhã, existe uma transformação. Assim como, que bom que você está aqui hoje. Assim como, se você parar para pensar, ações ligadas à própria pandemia. Então, a gente estava muito bem em casa, daqui a pouco pegou, foi trabalhar, não estava acontecendo nada ao longo do dia. As coisas foram ficando mais alarmistas até que a gente pega e no domingo decide que vai ficar todo mundo em home office lá em março. Então,
tá tudo em movimento. Só que a quarta revolução industrial, ela trouxe esse movimento de forma mais rápida. E é onde isso se conecta com você. Imagina que se você está aqui, nesse pilar de carreira, que é um dos pilares que a gente fala muito no canal, o seu foco, você está aqui por quê? De alguma maneira você quer ser reconhecido profissionalmente. Então, você quer em algum momento ser visto como uma pessoa estratégica, ou você quer ter uma chance de ser promovido, ou participar de decisões importantes da empresa, receber algum aumento, ou se você está insatisfeito com onde você está, que também acontece, né? Você pode, nesse momento, estar avaliando possibilidades de fazer uma transição de carreira. E para fazer tudo isso, é importante que, num cenário que a gente tem hoje, dentro do Brasil, com um monte de gente que está desempregado, empresas que estão aí num processo de berlinda muitas vezes. Então, elas estão sobrevivendo e outras empresas estão quebrando. Vamos falar desses dois cenários. Em ambos cenários, você precisa ser uma pessoa que efetivamente é importante para a empresa. Então, por que eu estou falando isso? Até antes de trazer uma frase importante para vocês memorizarem. Uma das empresas que eu trabalhei entrou em recuperação judicial em 2013. Se a gente parar para pensar dessa forma, você vai falar o seguinte: é uma empresa que entra em recuperação judicial, não tem jeito, eu vou ser demitido, então deixa para lá. E aí, nessa fase, gente, eu tenho 10 anos em RH antes de virar empreendedora. Quando a gente olha essas empresas, nessa empresa em específico que a gente passou pela recuperação judicial, quando eu passei por ela, a gente tinha uma lista de funcionários que não iam ser mandados embora. Então, essa lista de funcionários, ela funcionava da seguinte forma: alguns são extremamente estratégicos, e eles são tão estratégicos para mim que eu vou, inclusive, mandar uma carta para eles de que se eles não pedirem demissão e eles ficarem aqui comigo, eu vou pagar um bônus para ele ficar aqui até o fim, porque se a empresa for realmente à falência, ele vai ficar desempregado, então eu vou dar um bônus para ele, já que ele está correndo risco de, em algum momento, ficar desempregado, porque ele decidiu ter a lealdade de se manter aqui. Existe um grupo de pessoas que não recebem essa carta, mas que entram na lista de funcionários que são muito importantes para a empresa. Então, essas pessoas vão ser as últimas a serem cogitadas para qualquer movimento negativo. E existem a lista de pessoas, 4 listas. A lista de pessoas que são indiferentes, então eu simplesmente posso tomar a decisão de mandar embora ou continuar, tanto faz. Essa pessoa, ela é boa, faz o trabalho dela, mas não é uma pessoa premium. E, em último, eu tenho as pessoas que eu aproveito esses movimentos de mercado para mandar embora e justificar como a pandemia, a empresa está entrando em recuperação judicial, mas não foi por conta disso. E aí, gente, eu não estou falando isso por achismo, eu trabalhei em RH, eu vi isso acontecer, eu conversava com gestores, eu ouvia isso. A gente, inclusive, tinha que pedir essa lista dessas 4 pessoas. Quem eu vou mandar a carta, quem é importante tem que continuar, quem é ok, é indiferente, e quem eu vou aproveitar nesse cenário para demitir. O que eu trago aqui de conteúdo é como é que você se transforma na pessoa que ou vai receber a carta, ou vai ser muito importante. Porque em movimentos de empresas que estão em recuperação judicial, estão quebrando, se eu sou essa pessoa, eu tenho tempo para conseguir procurar outra coisa e sair da empresa. Ou se eu receber a carta, tomar a decisão de não pedir demissão e correr o risco, se a empresa realmente for à falência, de ficar desempregado depois daquele tempo. Quando a gente está nos outros dois de baixo, a gente está sempre no risco. Então, a gente está sempre ali no talo de será que é hoje que vão mandar embora? Poxa, agora entrou a pandemia, será que agora vão mandar embora? E esse é o pior cenário, porque faz a gente trabalhar no nosso pior. Todas as vezes que a gente está muito preocupado, emocionalmente envolvido com preocupações que não são entregar um bom resultado do nosso trabalho, a gente tem uma tendência a não performar bem. Então, para evitar isso, existem técnicas. E o objetivo aqui é, na nossa plataforma, a técnica para você fazer isso é inovação. E as empresas que cresceram? Então, vamos lá, estou falando aqui de empresas de hoje, mas tem várias empresas que cresceram muito, que são nossas clientes e que se beneficiaram muito de situações de crise, como a de agora, mas também crises anteriores.
Essas empresas aproveitam esses movimentos de mercado para aumentar as suas equipes ou tomar decisões mais estratégicas. Então, a gente viu várias empresas que, assim como o Fórum Econômico Mundial falou, aproveitaram esse período para se digitalizar. Então, empresas que estavam numa zona de conforto, fazendo o que elas faziam, mas viram nessa pandemia uma oportunidade para ganhar mercado em um nicho que elas ainda não estavam ganhando. O que acontece nessas empresas? Essas empresas, elas têm robustez, então elas estão ganhando dinheiro. O que elas fazem? Elas aproveitam essas pessoas e acham uma maneira de fazer essas pessoas conseguirem ser promovidas, essas pessoas mais estratégicas, colocar essas pessoas em novos departamentos. Então, vamos lá, não estou dizendo que se você foi mandado embora por causa da pandemia, você é um mau profissional, pelo amor de Deus, porque não é isso que eu quero falar aqui nunca. Mas o que eu quero é garantir que você vai aprender métricas, formas, um passo a passo, para que você seja cada vez mais estratégico e ser mandado embora seja algo cada vez menos frequente. Eu vou falar por uma questão de já ter sido mandado embora lá atrás. No primeiro estágio eu fui mandada embora e eu era uma péssima estagiária mesmo, tá, gente? Então, realmente, a empresa tinha toda a razão de me mandar embora. E no meu último emprego, eu também fui mandada embora, porque eu já estava muito infeliz. Eu não fazia, eu já estava ali, mas eu não estava mais querendo estar ali. A bem da verdade, eu já tinha montado todo o meu planejamento de virar empreendedora, eu já tinha feito todas as metas que eu precisava concluir para abrir meu negócio, mas eu não tinha coragem. Eu tinha medo de fazer isso, eu tinha medo do que ia acontecer se eu abrisse meu negócio, e se não der certo, e se, e aí eu ficava postergando. Só que isso me fez ser uma profissional mediana dentro daquela empresa. Eu não era ruim, eu entregava os meus resultados, eu era uma gerente de treinamento dessa empresa, mas eu estava longe de ser uma profissional excepcional. Fora isso, nas outras situações, eu passei por recuperação judicial, empresas que foram vendidas para outras empresas, e eu tive a tranquilidade de não ter sido cogitada em nenhum desses movimentos. Então, o objetivo aqui é garantir que você também não seja essa pessoa que passa por essas instabilidades, essas inseguranças. E, para isso, se a nossa plataforma é carreira e inovação, do lado de inovação é onde a gente entende aqui que é um diferencial para você. Por que inovação é tão importante e por que hoje a gente vai falar sobre essa cultura centrada no humano, por exemplo? Quando a gente olha todas as estatísticas das empresas, a gente está passando pela quarta revolução nesse movimento de transformação. Então, as empresas elas estão precisando fazer algo para se manterem competitivas dentro do mercado de trabalho. Então, para pensar. As empresas estão cada vez com mais concorrência, é muito mais fácil, cada vez mais fácil eu ter algum tipo de concorrência e eu preciso me diferenciar do mercado. Para eu me diferenciar, eu preciso pensar em uma série de métricas. Então, eu preciso pensar de um lado no que é o meu funcionário, do outro, quem é o meu cliente, como é que eu entrego valor para ele, como é que eu trago os melhores talentos, porque hoje tem muitas empresas, então hoje eu estou aqui, amanhã eu posso para uma outra empresa e está tudo bem, as pessoas têm menos apego ao mercado. Antigamente, se a gente pensar na nossa geração anterior, a geração X, era uma geração mais apegada àquele emprego. Então, eu consegui aquele emprego, por mais que eu odeie meu chefe, por mais que eu odeie a empresa, eu vou ficar ali até o final. Não é o caso da gente hoje. Hoje, as pessoas que entram nas empresas, se elas estiverem insatisfeitas, elas vão procurar outro emprego e vão embora. Então, as empresas estão precisando se reinventar, mas elas não sabem como fazer isso. Porque imagina você, a diretoria, tá lá há tempos naquela posição. E se ela tiver muito tempo de casa, se for uma diretoria mais antiga, digamos assim, ela ainda está com a cabeça, ainda está com aquela mentalidade apegada ao estilo passado. Então, ela sabe que ela tem que se transformar, mas ela não faz a menor ideia de como ela vai fazer isso, porque ela não foi educada para esse processo. Então, como ela não foi educada para esse processo, ela precisa de pessoas que tenham essa mentalidade e que façam essa transformação. E aí, antes da gente falar sobre essa cultura centrada no humano, tem um ponto importante. Você pode pensar assim, Lilian, isso não é para mim. Afinal de contas, a minha empresa é super tradicional,
não tem o menor interesse em fazer ações ligadas à inovação. E aí o que eu posso te dizer é o seguinte: a empresa ela pode não ter a consciência de que ela quer, mas ela precisa. E aí você pode fazer isso de forma bem simples dentro da sua área e ganhar pouco a pouco essa escala, essa robustez, ou você pode simplesmente esperar. O que vai acontecer é, a empresa em algum momento ela vai ter que se movimentar. Então, ou ela vai fazer, ou ela vai ser empurrada. Então, ou ela toma a decisão para fazer, ou ela vai ser jogada a fazer. Só que na hora que ela é jogada a fazer, ela corre um risco enorme, que ela corre um risco de não conseguir mais acompanhar o mercado. E aí tem uma questão aqui, Lília, mas tudo que você me disse, ok, mas a minha empresa vai preferir se jogar do precipício a fazer algum movimento de transformação. Então, eu tenho um recado para te dar. Pensa se você quer ficar nessa empresa, porque talvez ela não vai conseguir sobreviver muito tempo. Então, avalia se faz sentido para você. Eu já começo a se movimentar agora. E isso aconteceu comigo, tá, gente? Vi algumas empresas que eu falava, o negócio aqui vai ficar esquisito em algum momento. É melhor começar a fazer o movimento, porque o mundo está mudando e a empresa não entendeu e não quer entender e não vai me deixar fazer nada, nem que seja muito pequenininho dentro da minha área. E outras empresas, sim, vão deixar. Inclusive, esse foi um dos motivos pelos quais eu era tão insatisfeita no meu último emprego, tá, gente? Então, vamos lá. Dito isso, espero que vocês tenham entendido. Que bom, Júlia, que você tenha conseguido se identificar. É a minha história pessoal, né, gente? E eu vejo muito isso todos os dias quando a gente atende as empresas. E aí, baseado nisso, então, o Fórum Econômico Mundial ele avalia 5 grandes pontos de transformação no mundo dos negócios. Primeiro ponto que eles falam é: as empresas vão precisar alinhar tecnologia com as competências das pessoas. Eu vou ter uma live mais à frente, provavelmente na semana que vem, falando detalhadamente sobre as competências que são esperadas pelos profissionais, que estão sendo mais requisitadas e que estão sendo mais bem pagas no mercado. Então, o ponto principal para a gente raciocinar é o seguinte: o que hoje o mercado entende como premium para um profissional? E como que eu me torno esse profissional premium? É aqui que está a chave do negócio. Então, sempre pensem o seguinte: para eu entrar numa empresa, para eu conseguir cogitar, negociar uma boa base salarial, eu preciso ter um posicionamento diferente da maioria. Porque se a minha competência, as minhas características são de massa, consequentemente, eu estou discutindo bases salariais de massa. Quanto mais diferenciado eu for, mais diferenciado eu consigo negociar os meus salários, as minhas promoções, eu consigo cogitar reconhecimento profissional, aumento no meu salário, eu consigo ir para um processo seletivo tendo uma boa justificativa de por que eu tenho que receber aumento, e a gente vê isso todos os dias. Alunos nossos que são promovidos, que recebem aumentos, eu tenho um caso de um aluno que para mim é o caso mais interessante de todos. A gente fez uma métrica desde que ele foi meu aluno até agora, estou falando de 2017 a 2020, e ele teve 290% de aumento no salário. 290%, gente, é muita coisa. E ele conseguiu fazer isso justamente aplicando algumas coisas que a gente fala aqui, afinal de contas foi nosso aluno, né? Então o mínimo esperado era isso. Mas o fato é que hoje ele é diferenciado dentro do mercado, então fazer esse alinhamento entre tecnologia e competências é um dos fatores importantes. A gente vai falar mais sobre essas competências na semana que vem. Além disso, ele fala o seguinte: eu preciso transformar o ambiente de trabalho em um ambiente que eles chamam de work design. A gente falou sobre isso na semana passada, então eu não vou entrar nessa live de hoje, mas o foco é só para vocês, para a gente conseguir alinhar, principalmente a Júlia, que está entrando hoje aqui, a Renata também entrou hoje aqui. Eu sei que tem pessoas que estão entrando pela primeira vez, a Catherine que falou. E aí vamos pensar o seguinte: o work design as empresas precisam mudar as estruturas, então a gente fala muito de criação de um escritório mais premium, onde eu só encontro as pessoas para falar sobre ações de criatividade, e esse ambiente de trabalho ele precisa ser redesenhado. Então, se eu vou colocar questões remotas,
eu preciso avaliar todas as políticas da empresa, eu preciso avaliar como eu cobro o resultado, eu preciso avaliar como eu engajo as pessoas. Então, a gente fala sobre isso, isso tem tudo a ver com o assunto de hoje também. Ele fala sobre... Oi, Adriana, que bom que você chegou. Ele fala também sobre como que você abraça esse capitalismo da empresa, então faz as pessoas terem a consciência da importância dos resultados financeiros para o negócio. E ele fala sobre o ponto que a gente vai falar hoje, focado em como criar uma cultura de liderança que constrói uma cultura de centro do usuário, centro do humano, desculpa. Porque a gente já falava lá atrás de, como é que eu crio uma experiência centrada no usuário? Depois a gente falou sobre como criar uma experiência centrada no funcionário, né, no colaborador. E agora a gente está falando sobre como construir essa liderança baseada nessa cultura que eu foco o humano dentro desse centro do processo. Então, não é o colaborador, é o humano, é quem está por trás daquele funcionário, as histórias por trás daquele funcionário. Então, deixa eu passar aqui. A gente falou semana passada sobre reskilling e upskilling, sobre a importância de você pegar o que você já sabe, colocar caixinhas em cima dela, então, pegar o que você já sabe e botar as atualizações em cima desses conhecimentos, uma vez que o mundo está em transformação, mas também ter a capacidade, a resiliência, o desapego de saber que você vai, em algum momento, ter que desaprender coisas que você aprendeu para reaprender como você faz isso de uma nova forma, uma vez que o mundo se transformou. E aí, a gente vem, então, para essa liderança centrada no humano, né? E falando muito dessa questão do centrado no colaborador, mas ele fala muito do centrado no humano, que para mim é muito maior do que centrado no colaborador. Eu estou botando vocês um pouquinho aqui de lado, gente, porque eu monto sempre uma apresentação para me guiar durante a aula, para garantir que a gente vai conseguir passar aí o maior nível de conteúdo. Que bom, agora que eu tô vendo aqui, gente, as mensagens no YouTube também. Renata falando, meu último emprego foi o único que fui mandado embora. Foi o único que eu fui mandado embora. Tenho certeza que foi por conta de dar preferência a amigos dos amigos. Bom, vou falar sobre isso também. Que bom que vocês estão se identificando. E agora que eu vi, Adriana, que você estava lá no YouTube. Mas que bom, gente. Então vamos lá. Estamos aqui, passei aqui no YouTube para dar um oi. Voltando então. Vamos lá, vamos pensar o seguinte, antes da gente falar sobre os pontos que o Fórum Econômico Mundial falou, eu quero falar um pouco sobre o que é essa experiência centrada na pessoa, no humano. E quando a gente pensa em jornadas e pessoas focado na experiência do cliente. Quando a gente fala em inovação, propriamente dito, na inovação a gente fala o seguinte, lá atrás, lá nos primórdios, quando inovação só era tido como algo para pensar produtos novos ou pensar novos serviços, o que a gente falava? Eu preciso pensar na experiência do usuário, na experiência do cliente. E aí pensa o seguinte, o que é uma experiência do cliente? Eu preciso entender por que essa pessoa usa as coisas como ela usa, faz o que ela faz, por que ela faz e como que eu entrego valor a partir disso. Então, vamos pensar o seguinte, hoje, se a gente trouxer para a nossa realidade, você tem, sei lá, um telefone, não sei qual é a marca, o meu é iPhone, o seu pode ser Samsung, pode ser um Xiaomi. Por que você comprou essa marca? Por que essa marca para você foi interessante? Foi porque foi preço? Foi a qualidade? Foi bateria? Então, pensa aí o que foi importante para você nesse momento que você tomou a decisão de comprar o seu telefone. Ou o seu notebook, ou quando você sai para jantar, por que você escolhe o restaurante que você escolhe? Pensa num restaurante que você tem de preferência. Então, não vai me dizer aquele restaurante que você não gosta, que você vai porque é Baratex, não, tá, gente? Que é sacanagem também, tá? Pensa aqui naquele restaurante que você gosta, então que você reserva para momentos que você quer comemorar, ou que são especiais, ou quando você quer encontrar com família, aquele lugar que é mais especial para você. O que te fez ser levado até lá e por que aquele lugar se tornou especial?
Quando você começa a entender isso, a gente aqui tem a sua experiência. O que a gente tem que fazer? A gente precisa dar um passo atrás enquanto empresa e entender o seguinte: se esse lugar é especial para esse meu cliente, por que que ele é especial? Então vamos pensar o seguinte: o que é interessante para essa pessoa? É a comida, é a bebida, é o atendimento. Então hoje, só para vocês entenderem, o Outback ele trouxe muito isso. Então o Outback, quando ele foi construído pensado nisso. Então ele pensou o seguinte: como é que as pessoas que são tímidas, elas têm mais dificuldade em falar em público quando a luz está muito acesa, então vou colocar meia luz. As pessoas, elas são muito sensoriais, então é importante que o cheiro remeta ao Outback, por isso você entra, tem um cheiro diferente. É importante que o garçom não fique numa postura de garçom, então ele não é um garçom, ele é um atendente. Como atendente, ele tem formas diferentes, então tem uma experiência que está ali no entorno. Só que, vamos lá, isso deu muito certo para produto, para serviço, e a gente foi evoluindo as esferas de inovação e a gente chegou no que a gente chamou num primeiro momento, de cultura da experiência do colaborador. E aí, para quem é de RH aqui, eu sei que hoje a gente tem duas Renatas, né? Vou começar a falar os sobrenomes. A Renata Campos, eu sei que é de RH, a Adriana, que também está aqui, é de RH, eu não sei se tem mais alguém de RH aqui assistindo a gente, mas quando a gente pensa em experiência do colaborador, durante um bom tempo a gente ficou olhando coisas muito mais técnicas. Já o colaborador, o que ele gosta, o que de repente a gente pode dar de benefício. A gente faz uma festa de final de ano para ele ficar mais feliz, a gente dá day off no dia do aniversário dele. Então, durante um tempo, a gente olhando a estrutura de colaborador, as empresas acabaram olhando muito pacotes. Então, o que eu entrego no entorno para fazer essa pessoa se sentir querida aqui dentro? E agora a gente está falando de uma evolução dessa mentalidade, onde a gente fala da experiência centrada no humano. Por que isso foi motivado? Tá? Experiência centrada no humano. Então vamos raciocinar. Se antes era experiência no cliente, depois virou experiência no funcionário, e agora eu estou falando de experiência no humano, no centro no humano, é porque eu estou entendendo que existe uma parte que não estava sendo avaliada até então. E essa parte era muito focado em saúde, vida pessoal, o que importa para essa pessoa, o que está por trás daquela pessoa que está ali naquele momento, qual é a história que tem por trás daquela pessoa. Deixa eu só ler aqui da Júlia. Muito importante você salientar que temos que escolher aonde vamos estar. A empresa precisa ter a cultura de valores humanos alinhados aos nossos valores pessoais. Júlia, a gente quase fez telepatia agora, hein? Sensacional. É muito isso. Então, vamos lá. A experiência do colaborador, ela em muitos momentos, ela não levava em consideração tanto o lado que estava por trás. Eu falei ontem, porque tem um grupo aqui que eu sei que estava na live de ontem, que eu acabei falando sobre agenda oculta. Todo mundo que está aqui, gente, leiam sobre isso. Isso para mim foi assim, durante o mestrado, quando eu ouvi, foi uma coisa que me chamou muita atenção e vários cliques caíram, que é o que está por trás da história daquela pessoa. Será que ela trabalha aqui porque ela precisa? Será que ela trabalha aqui porque ela gosta de trabalhar aqui? Será que ela trabalha aqui porque ela tem medo de sair e não dar certo? Então, existem todas essas pessoas dentro da empresa. Se você é líder, você tem pessoas na sua equipe. Poxa, a Júlia estava me falando que ela tem 100 pessoas, tinha, né? 100 pessoas na equipe dela. Claro que dentre as 100, tem as pessoas que amavam a empresa, tem as pessoas que estavam ali pelo salário, tinham pessoas que estavam ali porque tem preguiça de procurar outro lugar, tem pessoas que têm medo de sair, não gostarem de outros lugares, tem de tudo. E no momento que a gente tem de tudo, eu preciso entender essas agendas ocultas. Só que aqui a gente passa a ter um desafio, né? Porque pensa o seguinte: se eu tenho que entender, se eu tenho que olhar muito mais o humano, quem está por trás, a história dele, e a gente traz isso agora à tona, porque imagina, durante a situação que a gente teve, né, esse ano,
Várias pessoas nas empresas tiveram perdas, então pessoas que tiveram problemas na família, podem ser tanto de vidas, mas também financeiro, e isso tem impacto nas pessoas. Então, se o mundo que a gente está vivendo agora gerou impacto, talvez a gente tenha que começar a pensar que isso sempre aconteceu. A diferença é que agora a gente está numa proporção maior. Então, por exemplo, era muito difícil para algumas empresas ouvir a gente trazer algum problema. Eu já trabalhei em empresa que eu tive orientação do meu gestor que, enquanto a gente estivesse ali dentro, a gente tinha que estar sempre feliz e que a gente tinha que sempre sorrir. E, gente, desculpa, tem dias que não tá dando para sorrir, né? A gente nem sempre tá super feliz, super animado. O pessoal que a Adriana que me acompanha em todas as lives já me viu live com sono, live rouca, live com cara de quem tinha acabado de acordar, live tudo. Tem live às vezes que eu tô aqui com a pessoa, mas tecnicamente minha cabeça tá em outro lugar. Faz parte do jogo e a gente precisa começar a entender isso. E aqui pois é, nem todo mundo é líder, né? Mas, assim, orientação, gente finíssima, tá? Não tô falando mal da pessoa, não. A pessoa era gente boa. O problema era falar uma frase dessa, né? Loucura total. E o primeiro ponto que ele fala é o seguinte: eu vou falar de jornada do colaborador hoje, jornada da pessoa, da sua persona, tá? E aí a gente fala um pouco sobre o que é isso, eu acho que é importante para vocês, mas vamos trazer para o relatório fala o seguinte, que para eu ter essa liderança que é focada muito mais no humano, eu preciso, como primeiro ponto, ter uma conexão de empoderamento e comunicação com a pessoa. Então, vamos lá, o que ele fala? Se eu estou com todo mundo trabalhando home office, e se as empresas estão realmente cogitando a possibilidade de todo mundo fazer home office, eu preciso mudar o esquema da empresa. Porque o que aconteceu? Muita empresa foi para o home office, mas todas as estruturas continuaram centralizadas. Então, o que aconteceu? Todo mundo está longe um do outro, então a comunicação ela se torna mais desafiadora, sim. Tem um monte de coisa legal no home office, mas isso é um desafio. Mas na hora que isso é um desafio e eu não organizei a cultura, a estrutura processual da empresa para atender a essa mudança, aí vira uma loucura total o assunto. Então, o ponto principal aqui é pensar em como é que eu crio um empoderamento para a minha equipe? Como é que eu faço com que a minha equipe comece a ter autonomia para tomar as decisões sem necessariamente falar com o gestor, sem necessariamente ter que ter o gestor fazendo todas as alçadas de aprovação, como sempre foi. Então, pensem nisso como um primeiro ponto. A gente já fala muito como fazer isso, tá? Eu já vou falar sobre esse ponto. Um segundo ponto que eles falam, então, é da comunicação e a transparência. Porque pensa o seguinte: se eu vou ter pessoas que vão trabalhar de forma remota e processos híbridos, e semana passada, para quem assistiu a live, um dos pontos que eu trouxe muito é que essa situação que a gente viveu está fazendo as empresas pensarem em contratar pessoas globalmente. Então, pensa o seguinte: se a Júlia mora aqui no Rio de Janeiro, ela pode se candidatar para uma vaga, sei lá, na Austrália, que precisa de gente que fala português, ela não vai precisar se mudar para a Austrália porque a empresa está trabalhando no home office. Então, como as empresas estão considerando verdadeiramente esse fato, aqui a gente precisa ter uma comunicação mais fluida, mais transparente, e eu preciso ter o que eles falaram, que eu achei fantástico, uma autenticidade dos líderes. Eles trazem isso como um ponto central. Eu preciso ter líderes que sejam autênticos. E aqui, se eu estou falando de equipes que estão trabalhando de forma mais remota ou de forma mais dispersa geograficamente, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Então, o que eles falam é o seguinte: se você está na dúvida se você comunica muito ou pouco, comunica tudo o tempo inteiro, em vez de você ter uma comunicação insuficiente. É melhor você falar muito do que falar pouco e depois as pessoas fazerem alguma coisa sem saber que elas poderiam fazer, porque você não comunicou de forma adequada. Então, comunica por excesso. Se eu sou líder, não tem problema. Eu preciso dedicar um tempo, enquanto líder, para ouvir cada membro da equipe. Aí parece super clichê, o pessoal que é de RH vai estar aqui e falar: não acredito que o Fórum Econômico Mundial, em pleno 2020, ainda está falando sobre isso.
Só que, vamos lá, entre a gente falar e as pessoas fazerem, tem um hiato gigantesco. Então, o que eu mais vejo é, a gente, desde que o mundo é mundo e que recursos humanos foi criado, as pessoas, a gente fala sobre dedicar tempo em ouvir os membros da equipe, mas em toda a aula que eu dou, e eu pergunto para os alunos quantas horas da semana aquele gestor levou para conversar com aquela pessoa, o que eu escuto é que essa pessoa não fala com o gestor há meses, que não seja coisas ligadas ao trabalho. Então, aqui não é ouvir, conversar com o membro da equipe para falar de trabalho, gente, porque isso aí é o mínimo esperado por um líder. É você efetivamente conversar para saber daquela pessoa, ter curiosidade sobre a história da pessoa. E aí a gente volta aqui para a história da empatia. Eu vou ficar batendo nessa tecla o tempo inteiro, apesar de empatia ter sido mal avaliado, porque as pessoas pegam o raio da palavra, usam aquela palavra sem entender o que está por trás, propagam aquilo ali de maneira inadequada, ineficiente, e depois a palavra cai em um vale comum que parece que é ruim. Vamos lá, a empatia é eu me colocar no lugar da pessoa. Super difícil fazer isso, né? É muito difícil a gente se isentar completamente das nossas opiniões quando eu converso com alguém. Mas, quanto mais curiosidade eu tiver sobre a história de uma outra pessoa, ele pode ser meu colaborador ou uma outra pessoa qualquer, eu me abro a conhecer mais essa pessoa. E quanto mais eu conheço, mais empático eu me torno com ela. Existem alguns estudos, inclusive, que mostram para eu virar amigo de alguém, né, para eu efetivamente considerar que eu posso abrir a minha história para aquela pessoa, eu preciso ter, em média, se eu não me engano, 100 horas de convívio com essa pessoa. Então, a partir dessas 100 horas, digamos assim, eu começo a me sentir mais à vontade para falar com essa pessoa, e aí eu começo a me abrir, e essa pessoa efetivamente começa a ser uma pessoa confidente. E aí minha pergunta para vocês que são líderes é quanto tempo a gente dedicou? Aí vamos lá. Quanto tempo você dedica para sua equipe? Mas aí vamos pensar o seguinte, o caso lá da Júlia, que tem 100 pessoas, né? Aí vamos lá, você vai fazer mais nada da vida, vai passar o tempo inteiro conversando com as pessoas e o seu pagamento de salário vai ser só bater papo com o funcionário. Como é que você faz em situações que você tem grandes públicos? Fazer algumas ações, algumas atividades que você consiga conversar com públicos menores, mas não com todo mundo, mas em ações mais ligadas a networking. Ou, se você tem uma estrutura muito grande, provavelmente você tem uma estrutura hierárquica. Então, você não tem todo mundo embaixo de você, provavelmente no mesmo patamar. Você deve ter algumas pessoas que são acima, supervisores ou coordenadores. Então, pega essas pessoas que estão no primeiro nível, são as pessoas que você mais vai entrar para se aproximar, para que ela tenha a capacidade de te contar o que está acontecendo, e essas pessoas você vai estimular que faça esse trabalho para baixo, e você vai escolher aleatoriamente algumas pessoas de baixo para que ao longo do tempo você se aproxime delas. Essas pessoas, você não vai criar uma intimidade muito grande, mas você vai ficar perto dessas pessoas. Se você não tem, porque, gente, eu dou aula há 4 anos, né? Então eu já conheço todas as coisas, quando eu falo, o que a pessoa vai estar pensando. Se você não tem, todo mundo ali é igual, todo mundo está na mesma estrutura. O que você vai fazer nesse caso? Você vai elencar pessoas que você entende que estão com nível de maturidade em performance. Eu não vou falar muito sobre isso, porque isso seria uma outra aula só falando sobre nível de maturidade de equipe, mas existem pessoas que estão no nível de já estarem mais estabilizadas com aquele dia a dia, com aquela rotina, já entendem, já performam muito bem no trabalho, e além de performar muito bem, elas normalmente são as pessoas que são integradoras das equipes. Então, quem entra novo, normalmente essa pessoa ajuda, essa pessoa tem um bom conhecimento sobre a área. Então, elenca essas pessoas e coloca essas pessoas para ser o seu braço direito na conversa e nesse contato pessoal com as pessoas de base. Quanto menor a sua equipe, mais você precisa dedicar. O que eu falo para as pessoas é, quando entra alguém novo na equipe, faça isso uma vez por semana.
pessoa começa a criar uma intimidade com aquele dia a dia, espaça para 15 dias, e depois, com o tempo, você pode espaçar para um mês. Então, ó, se você, Júlia, fazer isso de forma intuitiva, já coloca aí no seu pitch de entrevista, tá? Porque isso é uma coisa importante para você falar sobre como você lidera as suas equipes. Então, ó, fica com essa dica para o seu processo de entrevistas. Aí, vamos lá. Um outro ponto que ele fala é da autenticidade. E aí, gente, aqui é um cenário interessante para a gente falar. Agora eu estou conseguindo acompanhar mais o pessoal aqui do YouTube também, tá? Que eu vi que vocês ficaram quietinhos, porque eu fiquei um tempo sem responder ninguém daqui. Pensem o seguinte, o quanto vocês... logicamente, a gente não pode falar tudo, né? Tem várias coisas que a gente tem de informação que a gente precisa segurar. Mas o que, que você pode falar da equipe para que a equipe consiga ver em você uma autenticidade sobre a sua história? E aqui ele está trazendo algumas dicas de autenticidade lá no relatório. Eles falam o seguinte, que é importante que os colaboradores da sua equipe, nesse momento que a gente vive agora, eles conheçam as suas responsabilidades enquanto líder e família. Aí olha só que interessante, né? Lá no início, e ainda acontece, mas lá no início era pior. Lá no início da pandemia, quando a gente começou a fazer home office, eu particularmente eu tenho 4 gatos. E aí, quando às vezes o meu gato subia aqui na mesa, ou subia aqui atrás, eu via que ele ia acabar aparecendo nos vídeos, eu ficava desesperada. Então, era um tal de acionar marido para o marido tirar o gato, pegar e botar as mãos aqui dos lados para ver se o gato não aparecia, porque a sensação que eu tinha a pessoa tem que ter a sensação de que esse ambiente é um ambiente altamente profissional. Como é que ele vai ver meu gato? E aí, à medida que foi passando o tempo, fui me desacelerando nisso. Meu gato já foi uma pessoa que apareceu, uma pessoa é ótimo, né, gente? Vocês veem que eu considero um humano. Ele já apareceu em várias lives, era o meu co-host das lives, inclusive, uma figurinha. E eu vejo isso acontecendo em várias reuniões que eu participo por vídeo, que às vezes a criança entra, as pessoas pedem desculpa que a criança apareceu no vídeo. Qual é o problema disso? Você está dentro da sua casa. Então, aparecer, ter essa autenticidade de mostrar quem você é, o que está acontecendo ali, qual é o seu dia a dia. Então, olhando do ponto de vista de liderança, quanto mais eu fizer isso, quanto mais eu mostrar para a minha equipe, quanto mais transparente eu for sobre a minha vida, melhor vai ser para mim. E aí aqui tem um ponto que a gente, acho que eu não lembro se eu falei numa live ou se foi em algum evento em company, enfim, não consigo mais lembrar. Mas em a gente falou muito sobre o líder falar sobre as suas vulnerabilidades para a equipe, o quanto isso era bom ou ruim, porque em algumas situações a pessoa foi orientada a não falar que ela estava mal para a equipe, porque isso enfraquecia e que ela, como líder, não poderia nunca estar mal. E isso é bem complexo, gente, porque se nós somos humanos, eu tenho que mostrar que nem sempre eu estou satisfeito com o que está acontecendo. E isso aconteceu muito, alguns momentos comigo, principalmente na última empresa que eu trabalhei, que falou muito para mim, tinha vários momentos, assim, tentando lembrar, mas tinha vários momentos que eu ia trabalhar e eu estava muito de saco cheio já de estar naquela situação, e às vezes vinha alguém da minha equipe e falava para mim assim, Línia, que cara é essa que você tá hoje? Aí eu falava assim, ó, melhor não falar comigo, que a melhor coisa que você tem é só ver a cara, porque se você souber tudo que tá passando na cabeça, vai ser pior. Aí ela falava, mas tenta disfarçar esse rosto, porque as pessoas percebem. Eu falo, não vou disfarçar, desculpa. Se você da minha equipe tem um problema com isso, então a gente tem um problema. Porque eu não vou fingir que eu tô aqui feliz, eu não vou fazer happy face quando não tem happy face para ser feito. E isso foi muito bom, gente, porque é uma equipe que eu tenho uma relação muito forte até hoje, mesmo 4 anos depois, porque eles perceberam nisso uma autenticidade. Só que aqui você precisa ter muita, não posso falar, né, gente, na live, mas a gente precisa ter muita força, muita cara para bater em sustentar algumas coisas quando a gente quer ser autêntico. Então, faz parte. Exatamente, Adriana, acho que as pessoas ficavam tensas no início porque não sabiam muito bem o que fazer, mas até hoje elas ainda estão tensas. Eu vejo muito isso acontecendo, as pessoas entrando ainda em live, em vídeo,
tentando se afastar, tentando se esconder. Então, isso ainda acontece. Só que aqui ele traz esse ponto de autenticidade. E um ponto que ele traz também é, para que isso aconteça, então, quando a gente olha sobre a estrutura da empresa como um todo, o ideal é que a empresa passe a fazer reuniões globais semanais e façam reuniões menores ou semanais ou diárias. Da onde vem essa base? Lá de metodologia ágil, quando a gente fala da importância de fazer as reuniões diárias, também fazer as reuniões semanais, as reuniões de fechamento. Então, uma das coisas que eles falam é como é que eu garanto que as pessoas vão se sentir numa empresa centrada no humano quando eu crio esse ambiente dentro da empresa. E aí eu quero falar para vocês sobre um ponto específico, que é a jornada do cliente, ou a jornada do colaborador, ou a jornada do humano, enfim, a jornada da pessoa que você quer avaliar. A jornada do usuário, quando a gente pensa em inovação, é como é que eu identifico todos os pontos de contato que aquela pessoa que eu quero entender, que eu quero avaliar, ela está vivendo na minha relação. Então, vamos pensar o seguinte: eu tenho uma equipe e eu tenho dentro dessa minha equipe pessoas diferentes. Eu preciso entender todas as interações que ela tem comigo enquanto líder ou com a minha marca para saber quais são os pontos em que ela fica satisfeita ou que ela fica insatisfeita. Vamos lá. Vou trazer um exemplo para vocês. A gente fez um processo numa empresa, ela inclusive já esteve aqui com a gente, que é o Sesc Nacional. Então, eles são nossos clientes e a gente foi avaliar alguns pontos no RH, melhorar os processos do RH e como o RH era visto dentro da empresa. E o que a gente fez especificamente para a equipe do RH, porque a gente queria melhorar o engajamento do time de RH, foi essa jornada da equipe de RH. Então, individualmente, a gente foi entender o seguinte: quem ia de ônibus, quem ia de metrô, quem ia de carro, como que era essa rotina da pessoa, que horas ela acordava para ir para o trabalho, o que ela tinha que fazer antes de chegar no trabalho, ela tem que levar filho na escola ou não, ela já vai direto, ela pega 2, 3 transportes públicos, pega um, ela vai de carro, quando ela sai para almoçar, ela almoçava lá no refeitório, ela preferia sair, quando ela ia embora, quantas horas ela demorava para chegar em casa, o que ela faz depois? Ela pega alguém, ela chega em casa, ela é casada, solteira, mora com pai, com mãe, tem filho, não tem, toda essa jornada. E aí, gente, eu quero que vocês tenham essa consciência. Qualquer pessoa que acorda para trabalhar, no momento que ela acorda, ela está vivendo uma relação com aquela marca. Porque pensa o seguinte, se ela não estivesse trabalhando na empresa, talvez ela não acordaria naquele horário. Então, ela até poderia acordar de manhã porque ela teria que ir trabalhar, mas não necessariamente na hora que ela acorda para chegar naquele local. Quando ela se desloca, tem uma série de interferências. Então, vamos pensar agora, na situação que a gente está vivendo durante a pandemia, talvez pessoas que trabalham nas empresas e que precisam pegar transporte público estejam se sentindo menos, como é que eu posso dizer? Não é interessadas, mas estão se sentindo menos confortáveis, talvez seja uma palavra melhor. Menos confortáveis em ir para a empresa do que as pessoas que estão pegando o seu carro e indo para a empresa também. Quando eu entendo isso, quando eu entendo que pessoas se sentem confortáveis, outras pessoas podem não se sentir confortáveis, e olha o que eu estou falando aqui, podem se sentir. Eu não posso garantir, eu não sei quem é a pessoa, eu não posso me colocar no lugar daquela pessoa, eu imagino que para ela pode ser desconfortável, mas pode ser que não seja. Então, tudo isso é uma interação com a pessoa. Se ela pega transporte público, quando ela entra, se ela tem que passar no crachá, se a história dela com a família dela é uma história de, é melhor você garantir esse emprego, então vai, se a empresa mandando você ir, é melhor você ir sempre, não questiona, não cogita. E aí ela guarda tudo para ela, ela fala.
quando ela está ali, ela se sente confortável em sair para almoçar ou não, ela está levando comida ou não, por que que ela está levando comida, por que que ela come na rua, o que que acontece ali, o que que as pessoas falam para ela, o que que ela escuta de parentes, amigos, outros colaboradores sobre essa situação que a gente está vivendo. E quando ela vai embora, o que que ela faz? Como que é? O quão cansativo é ela chegar dentro de casa e fazer tudo de novo, e lavar roupa, e jogar tudo no para lavar, porque não pode segurar e tomar banho, não sei o quê. Como que é essa experiência para ela? Como é que ela sente esse processo? Quando a gente faz essa jornada, a gente descobre muitas informações. Então, quando a gente fez a jornada do SESC, por exemplo, a gente descobriu que existiam pessoas que pegavam transporte público e para chegar no escritório deles, essas pessoas se sentiam desconfortáveis porque elas tinham que passar por uma ponte e essa ponte tinham assaltos. Então, existe uma recorrência de assaltos ali. E aí vamos pensar o seguinte: se a pessoa acorda de manhã, pega o transporte público, vai até o ponto que ela tem que saltar e salta e sobe as escadas dessa ponte que dá ali, né, uma ponte não, passarela, né, gente? Passa pela passarela e chega perto da porta lá de entrada do trabalho. E essa passarela foi um momento de tensão. Essa pessoa não entra no escritório, não bate crachá de primeira, feliz. Ah, estou super animada hoje. Não, ela chega ali mais tensa. Ela pode estar animada, ela pode estar interessada no processo de trabalho, em alguma coisa, mas ela passa por esse momento de desconforto. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Que se eu pego esse momento de desconforto da pessoa e assim que ela entra na empresa, eu já abarroto ela de coisas que ela tem para pensar, coisas que ela tem para resolver, e situações, não sei o quê. Essa pessoa que passou por um momento de tensão, ela tende a piorar. Então, ela vai pegar esse momento de tensão e canalizar nessa situação e vai começar a trabalhar mal. Então, ela vai ou te dar um fora, ou ficar chateada com você, vai ficar o dia inteiro de cara emburrada, ou vai entregar esse trabalho mal feito e depois, no final, a gente ainda fica chateada com a pessoa. Que bom que você gostou dessa análise, Adriana. Por quê? Isso é uma coisa que a gente fala muito em inovação. Quando eu entendo essa jornada, fica muito claro para mim. Então, vou trazer aqui uma situação. Namorada do meu estagiário teve um problema de apendicite, operou o apêndice e tudo mais. Gente, essa pessoa, essa semana, ele é fantástico, excelente, adoro o trabalho dele, mas essa semana o foco dele está na situação da namorada. Como eu dediquei ele um tempo em entender o que está acontecendo, quando eu ouvi isso, para mim ficou nítido que a forma como a gente estava fazendo a reunião de análise aqui de rede social e o que, que a gente ia fazer essa semana, que ele estava diferente. Então, o que, que eu tomei a decisão? Vou falar menos, vou deixar ele fazer aqui um operacional, que ele vai tocar o operacional, que ele vai entregar, e daqui a pouco, de repente, ele acalma, sei lá, ele recebe uma mensagem dela, fica mais tranquilo e ele vai performar melhor a partir daí. E foi realmente o que aconteceu. Então, é importante a gente ter esse olhar da jornada da pessoa. Isso toma tempo, mas é essencial. E no momento que a gente começa a entender essa jornada, fica muito claro para a gente o que, que a gente tem que fazer, como que a gente deve agir. Então, esse ponto, para mim, eu acho que todas as ferramentas são incríveis, mas a jornada realmente, ela traz informações, insumos muito importantes quando a gente fala sobre criar uma cultura centrada no humano, porque se eu não souber essas interações pré e as interações pós, desculpa, gente, a gente pode fazer a coisa mais mirabolante do planeta, que a gente não vai conseguir ser bom dentro das estratégias de uma cultura de liderança centrada no usuário, centrada no humano. Porque no final do dia, a gente não sabe direito sobre a história daquela pessoa. Então, não é óbvio, né, Júlia, assim, efetivamente não é óbvio, muito pelo contrário, eu ainda não vejo isso acontecer. E quando eu li o relatório falou sobre essa preocupação do centrado no humano. Hoje, relatórios do Fórum Econômico Mundial não falam muito no como, né? Eles falam muito só no, ó, cria lá, né? Pensa em uma reunião, eles trazem alguns insights. E aí, estudando o relatório, eu vi que isso fazia muito sentido. E aí, para a gente fechar,
Ele fala, então, da importância de criar programas focados em saúde mental e bem-estar. E aqui, gente, mais uma vez, se eu estou pensando numa jornada do colaborador, para montar essa jornada do colaborador, pelo amor de Deus, não entrem na empresa de vocês querendo montar grupo de corrida. Porque às vezes você cria um grupo de corrida, a pessoa tem que acordar 5 horas da manhã para parar lá no Reiki Esparta para correr, e essa pessoa não vai fazer isso, porque ela mora longe, porque ela tem filho pequeno, porque ela não consegue, a família fica puta, porque acha que é coisa de trabalho. Às vezes a pessoa vai porque acha que a empresa vai avaliar isso nela e que o gestor vai ficar chateado se ela não for. Então, olhem essa jornada. Essa jornada tá rindo, né? Porque é isso, Júlia. Eu já vi muito isso acontecer. Já fui de grupo de corrida, inclusive de empresa, e já tive que acordar 5 horas da manhã para montar barraca. Então, pensem nessa jornada e pensem para quem vocês vão fazer. Para a gente fechar, gente, recadinho de chave de ouro. Se eu tenho empresas muito grandes, então pensem que a gente hoje atende grandes empresas também. Quando a gente fala do Sesc Nacional, estou falando do Sesc do Brasil inteiro. Eu não consigo fazer isso para todo mundo. Então, eu preciso definir para quem eu vou fazer e para quem eu não vou fazer esses processos. Então, eu preciso escolher. Ah, Lilian, mas todo mundo é importante. É, mas não dá para atender a todo mundo. A Apple não vende celular para todo mundo. Ela tem um nicho e aí tem pessoas do entorno que se beneficiam, mas ela está focada em um público. Então, definam dentro das suas áreas qual é a empresa, qual é a empresa, qual é o colaborador, qual é o tipo de funcionário que você quer. Então, qual é o profissional modelo ali para você? Esse meu estagiário, gente, ele é para mim o meu modelo. Ele é um perfeito colaborador que eu quero ter trabalhando comigo. Então, se eu estou focada nesse tipo, eu preciso entender a jornada dele, fazer com que ele se mantenha satisfeito aqui, e eu preciso achar formas de que a minha comunicação atraia pessoas iguais a ele. Eu não estou atendendo a todo mundo, gente. Eu já mandei muita gente embora. Vou falar isso em outras lives, porque faz parte do processo.